O primeiro lugar para onde corre um homem perseguido e para onde a sua alma grita por socorro. Davi não buscou um esconderijo qualquer, mas correu diretamente para a fonte. Logo após de escapar por um triz da lança de Saul, seus pés levaram para Ramá, para Naiote, para o profeta Samuel. Por quê? Porque quando o mundo desaba, é muito importante lembrarmos da palavra de quem nos ungiu. Davi não procurou um esconderijo no profeta Samuel, mas uma palavra de confirmação de Deus para a sua vida. Davi chega ofegante, as roupas em desordem, os olhos arregalados pelo susto ainda fresco. Ali está Samuel, o profeta idoso, aquele que um dia derramou óleo sobre sua cabeça e sussurrou um futuro que agora parecia cruel e irônico. Agora, algo extraordinário acontece. A presença de Davi ali, o ungido perseguido, desencadeia um mover profético. Saul envia seus homens e eles começam a profetizar. O lugar se torna uma fortaleza espiritual. Saul vai pessoalmente e até ele é tomado pelo Espírito. Enquanto isso, Davi está ali no olho do furacão, protegido não por uma muralha, mas por um poder sobrenatural. Quantas vezes, em meio às nossas perseguições, nós corremos para lugares errados, nos abrigamos em soluções humanas e estratégias terrenas. Davi, com essa atitude, nos ensina que o primeiro lugar seguro deve ser a presença de Deus em nossas vidas. No momento de perseguições, adversidades, medos, para onde nós corremos e pedimos ajuda. Davi vai para Ramá buscar uma palavra de confirmação, de consolo e de força em meio às perseguições sofridas pelo rei Saul. Essa deve ser a primeira atitude que nós devemos tomar quando surge a dúvida, o medo, as provações, buscar na palavra de Deus uma orientação para a nossa vida espiritual. Mesmo quando tudo está confuso em nossa mente ou achamos que estamos distante da promessa de Deus, por nós estarmos em um caminho aparentemente distante daquilo que nós trilhamos para a nossa vida. E você não deixe Deus como a última opção para o momento difícil que você está vivendo, mas busque a presença de Deus, faça dele o primeiro lugar seguro aonde você irá encontrar paz, alívio e descanso para a sua alma, aonde você pode buscar um direcionamento da parte de Deus para a sua vida, uma força para você seguir em frente e uma fé inabalável para vencer os seus medos. Mas, meus amigos, mesmo nos refúgios mais sagrados, podem ser estações e não destinos. A ordem de Deus era clara, Davi não podia ficar ali, ele tinha que voltar ao campo de batalha, à realidade crua, e assim, com o coração um pouco mais forte, mas com perigo mais reais do que nunca. Davi deixa o colo profético e dá um passo que o levará a uma decisão precipitada. A fuga agora é prática. Davi está sozinho, faminto e sem arma. Ir para Nob, na casa de Deus, encontrar-se com o sacerdote Emeleque. E é nesse momento em que a pressão começa a distorcer as suas escolhas, quando a necessidade fala mais alto do que a própria integridade. Davi chega a Nob solitário. Ele mente, diz que está em uma missão secreta do rei. O sacerdote temeroso lhe dá o pão sagrado e a espada de Golias. Observe a ironia divina. A arma do primeiro triunfo de Davi agora é a sua defesa na hora da sua maior humilhação. Ele come o pão sagrado, pega a espada de gigante e foge. Mas os olhos de Doeg, o edomita, servo de Saul, estão sobre ele. Este é o prelúdio de uma tragédia horrível. A fuga de Davi vai custar caro. Mais tarde, Saul em fuga massacrará toda a cidade sacerdotal de Nob. A semente de uma mentira desesperada germina em um sangue inocente. E Davi percebe que um homem marcado toma a decisão mais radical de todas. Ele foge para o território dos filisteus. O ungido de Israel se refugia no acampamento do inimigo. A fuga de Davi para Nob acende um alerta para nós, querido. Nossas soluções precipitadas muitas das vezes podem causar consequências catastróficas, tanto na nossa vida como na vida do outro. Quantas vezes nós precipitamos em nossas escolhas por nós não esperarmos no Senhor ou confiar plenamente em Deus? E quantas vezes, meu querido, nós colocamos pessoas na linha de frente
e destruímos amizades, relacionamentos e até reputações por causa da nossa péssima escolha que nós fazemos. Davi escolheu mentir por causa da sua necessidade. Davi colocou em risco a vida daquele sacerdote que morava naquele lugar por causa da sua mentira diante do sacerdote Elimeleque. Saul vai derramar o sangue daquele sacerdote por achar que eles estavam encobertando e apoiando a rebeldia de Davi. Então Davi, ele usa mentira, engana os sacerdotes para sobressair diante daquela situação. Com tudo isso, Davi come dos pães sagrados e também pega a espada de Golias. E diante de Saul, tudo isso parecia com que os sacerdotes que moravam ali, até Aimeleque, estava apoiando a rebeldia, a revolta, o traidor que era Davi na mente de Saul, entende? Isso foi por causa da mentira de Davi, por causa que Davi colocou a sua necessidade acima da sua integridade, do temor de Deus, da obediência ao Senhor, e Davi pagou um alto preço por causa disso. E mentiu para o sacerdote Elimeleque para resolver os seus problemas. E isso é um alerta para a nossa vida. Quantas vezes nós usamos a mentira, o engano, para sobressair de uma forma positiva em meio às nossas necessidades. E esquecemos do temor, da obediência e dos mandamentos do Senhor. Mas isso acende um alerta para nós que em meio às nossas adversidades ou momentos difíceis que estamos vivendo, devemos confiar no Senhor e não agir por impulso, por necessidade ou por desespero, porque nós podemos acabar errando, levando consequências para a nossa vida e para aquelas pessoas que estão próximo de nós. Porque você pode estar acabando errando, saindo da direção de Deus, a qual o Senhor não aprova a sua atitude ou a sua escolha. Com isso, nós aprendemos que toda escolha sem a direção de Deus podemos sofrer consequências irreparáveis em nossa vida. Então, tome muito cuidado na hora que você for tomar as suas decisões, as suas escolhas, movido pelas suas emoções ou pelo calor do desespero da sua necessidade. Busque confiar no Senhor e espera em Deus e seja direcionado pela voz do Senhor na sua vida. Entre resolver seus problemas com engano, com mentira, para sair da sua necessidade, em meio a isso, prefira permanecer íntegro, justo e fiel a Deus, pois Ele honrará a sua fidelidade. Confia nele, pois Ele está no controle de tudo. E assim Davi, o herói de Israel, cai ainda mais fundo. De refugiado sagrado, ele se torna um traidor na concepção pública. Ele atravessa a fronteira e se entrega aos filisteus. Ele, que matou Golias, agora se curva diante do rei de Gade. A queda parece completa. O que resta quando você toca o fundo do poço? Gade, o nome soa como fúnebre para um hebreu. Os filisteus, a cidade do grande Golias. Davi chega no ápice da sua contradição. O maior inimigo de Israel agora é o seu único refúgio possível. Esse é um capítulo da fuga onde a identidade se desfaz. Davi está nas mãos de Aqui, rei de Gade. Ele tem um momento de puro terror. Este é Davi, o rei da terra. Dizem os servos. Davi sente o cheiro da morte. E então ele faz algo chocante, patético e genial. Ele finge loucura, ele deixa a saliva correr pela barba, arranca as portas e dá sinais insanos nas mãos. Ele se rebaixa à condição de um animal, de um demente, para salvar a própria pele. O homem, segundo o coração de Deus, reduzido a um ator no palco da sobrevivência mais objeta, e funciona. Aques o expulsa com desprezo. Por acaso me faltam loucos? Ele diz. Davi é cuspido para fora da cidade, vivo, mas devastado em sua dignidade. A terceira coisa que podemos aprender com essa palavra, meu querido, há momentos que Deus permite a gente cair tão baixo que a única coisa que resta é apenas Ele. Davi perdeu tudo, a proteção real, o santuário, a reputação, a sua identidade. É aí no fundo absoluto que nós encontramos a rocha firme. Davi estava rodeado de inimigos, tanto em Israel como também entre os filisteus. Mas Davi, em meio aos seus medos,
tomam a atitude de confiar em Deus, de buscar o Senhor e encontrar nele a paz, o alívio e o socorro que ele precisava para escapar dos seus adversários. Às vezes Deus permite a gente perder tudo para que nós possamos confiar plenamente nele, fazer com que a gente viva totalmente debaixo da sua dependência, da sua misericórdia e da sua bondade. Davi vai para Gade e passa por humilhação, fingindo que está louco. E nós estamos dispostos a passar por Gade para sermos moldados pela mão do Senhor? Deus não estava livrando Davi apenas de Saul, mas de si próprio, livrando ele do seu auto-engano, da sua autossuficiência e também do seu orgulho, porque naquele momento Deus estava moldando o caráter de Davi, que para você, querido, percas são dolorosas, são difíceis de serem superadas em meio aos fracassos, às frustrações, às decepções e às adversidades que você está vivendo. Eu sei como isso dói dentro de você, mas é em meio às percas, às lutas e às adversidades que nós ganhamos mais intimidade com o Senhor. A isso, aprendemos que em meio às nossas aflições podemos depender exclusivamente do Senhor, que nós ganhamos mais intimidades, que nós temos mais comunhão com o Senhor. Quantas vezes em meio às nossas adversidades nós oramos, ouvimos a voz de Deus e o Senhor responde com resposta, com milagre, com socorro, com providência, com milagre nas nossas vidas, porque em meio às nossas percas, dores e sofrimento, nós aprendemos a buscar o Senhor. E com isso nós ganhamos muito mais se nós vivêssemos apenas na bonança. Por isso tem males que vêm para o bem, tem percas que nós ganhamos, porque no momento em que nós passamos pelo processo, Deus está forjando, moldando o nosso caráter e a nossa vida diante dele. Ganhamos intimidade, comunhão, confiança, perseverança, paciência e sabemos que Deus está conosco em cada momento das nossas vidas. Nós aprendemos a confiar, a descansar e a esperar sempre no tempo de Deus para nossas vidas, sabendo que Ele está no controle de tudo e que nós estamos no centro da sua vontade. Expulso, rejeitado, visto como louco, Davi agora não tem mais para onde ir. Ele é um homem completamente despojado e é este estado de toda vacuidade, de ausência de qualquer recurso, que ele encontra um novo tipo de refúgio. Não um palácio, não um templo, não uma corte estrangeira, mas uma caverna escura, úmida e fria. A caverna de Adulão é a máxima representação de solidão e desespero, o fim da linha. Irmãos, preste bem atenção. É na caverna da vida que Deus costuma forjar os seus maiores reis. Davi escorrega para dentro da escuridão. A solidão é quase palpável, o silêncio é ensurdecedor. Ele está sozinho com seu medo, seu fracasso, suas memórias. Então, algo começa a acontecer, um som de passos, outros, mas não são os soldados de Saul. São homens como ele, endividados, amargurados de espírito e descontentes, aflitos. A caverna de Adulão começa a se encher de rejeitados, dos quebrantados, e Davi, o fugitivo, vê-se diante de uma revelação. Deus não estava apenas escondendo-o, estava recrutando para ele um exército. Não um exército de herói, mas de transformados. Na escuridão daquela caverna começou a formar o coração do futuro rei de Israel. A liderança de Davi não nasceu num palácio, mas na empatia forjada na dor compartilhada. A quarta coisa que nós aprendemos com essa palavra, meu querido, Deus não desperdiça a sua caverna. Porque o lugar que você acha que é o fim pode ser o início de uma grande obra que Ele está realizando na sua vida. Todo esse momento de aflições, medo, angústia, solidão, sofrimento, traumas, decepções, fraqueza, Deus está usando como matéria-prima para aperfeiçoar e forjar o seu caráter e cumprir um grande propósito que Ele tem para a sua vida. Lembre-se, meu querido, você é um barro nas mãos do oleiro e Ele está moldando conforme a sua vontade para forjar
moldar um caráter forte dentro de você e para cumprir um grande propósito que Ele tem para a sua vida. E através dessa dor que você está vivendo, Deus está construindo o teu ministério. A adversidade que você está passando servirá como testemunho de vitória do chamado e do propósito que Deus tem para a tua vida. Pega a visão dessa palavra em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, eu peço para que você deixe o like para fortalecer o nosso vídeo e para que essa mensagem chegue mais pessoas. Eu peço para que você compartilhe para um amigo seu que precisa ouvir essa mensagem de fé. Peço para que você também não esqueça de seguir o nosso perfil, Presbítero Samuel, se você quer ver mais conteúdo como este que edificam a sua fé. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.